Essa mensagem aqui é para ti que é cristão, que acredita que existe algo além da nossa existência, que entende que a nossa vida é simplesmente um vapor que vai passar muito ligeiro e que a nossa vida aqui na Terra não vale nada, né? E, enfim, para quem sabe do que eu tô falando, não vai entender errado isso, né? Não quer dizer que a gente não vai, que a gente tem que pegar a nossa vida terrena e jogar no lixo. Mas eu vejo que às vezes a gente se perde um pouco, né? Principalmente hoje em dia, onde a gente tem vários líderes religiosos que falam muito sobre prosperidade como sinônimo de riqueza, dinheiro e coisas terrenas aqui na Terra, né? Onde que se tu não tiver a oportunidade de rodar o mundo viajando, consumindo as coisas da Terra, tu vai ser triste, né? Tu é obrigado a fazer isso. E eu também não quero falar que isso daí não é bom. Óbvio que é bom. Não é errado a gente ir atrás do dinheiro, ir atrás de coisas terrenas, assim, que vão fazer a gente viver uma vida terrena mais proveitosa, digamos assim, né? Isso aí não é errado. O errado é a gente colocar isso acima do que Jesus disse, do que está escrito na palavra, né? Então, às vezes a gente se perde um pouco disso. Às vezes a gente prefere trabalhar muito mais, aproveitar muito mais as coisas da terra, sair muito mais em coisas mundanas, do que separar 30 minutos do dia para conversar com ele, para dar uma lida na palavra. E quando a gente erra um dia, isso aí se torna motivos para a gente errar dia, dia, dia. Até que chega um momento que a gangorra ela tá lá embaixo, e aí a gente sofre pra caramba, e a gente equilibra a gangorra de novo, porque a gente se arrepende profundamente disso. E a gente tem que estar constantemente lutando contra isso, né? Então, muitas pessoas às vezes se perdem um pouco nisso, por conta de que não entende que tu tem que colocar Deus acima de todas as coisas. E depois o resto, cara, vai vir com o tempo. Tu vai conseguir equilibrar, equalizar melhor assim os valores, a intensidade que tu vai colocar em cada coisa, sabe? Então, e também assim, gente, existem sim muitas pessoas, né, na Terra que são super felizes, que são completas apenas com o dinheiro. E eu não tô aqui para falar que essas pessoas estão erradas também, mas tem pessoas escolhidas por Deus, escolhidas por Jesus, que se tu tentar ser igual a essas pessoas, provavelmente tu vai ser frustrado. A gente tá cansado de ver aí na internet diversas pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E não é eu que tô julgando, até porque no momento que tu para no momento que tu para julgar uma pessoa, tu tá fazendo um baita de um pecado, né? Então não julga, tu não é juiz, né? Então, mas voltando ao assunto, existem muitas pessoas que a gente julga ter tudo, mas que elas vêm a público e falam, cara, eu sou triste, tô perdido na vida, eu entrei em pânico, sabe? E eu não vou falar que é porque ela não tem Deus no coração dela, ou porque tem várias pessoas que trocam a palavra Deus por outras coisas, né? Que são coisas boas também, digamos assim, que é uma conduta correta, que às vezes elas não usam a palavra de Deus, mas o que elas fazem é a palavra, né? Que é fazer bem o próximo, enfim, todas as coisas que estão na palavra, né? E às vezes são porque essas pessoas não estão fazendo isso. E aí mesmo elas tendo, sei lá, 10 milhões na conta, que a gente disse é tudo, elas não têm nada, sabe? Então, e muitas pessoas também às vezes caem em ansiedade por conta disso, porque elas colocam todas as coisas aqui do mundo acima da palavra, acima do que é Deus, acima do que Deus quer pra tua vida, tá ligado? E quando a gente começa a aprender mais sobre isso, a nossa vida vai ficando muito mais leve. Quando a gente aceita a nossa insignificância, a vida vai ficando muito mais leve. Quando a gente aceita que, tipo, se eu tiver 10 reais na minha conta, se eu morrer com 10 reais na minha conta, ou morrer com 10 zilhões na minha conta, não vai mudar nada, tá ligado? Mas tem pessoas que acham que elas só vão ser felizes na vida, só vão poder dizer que elas ganharam o certificado da vida de um bom ser humano se elas forem super prósperas em questão de dinheiro, em questão de produtos, em questão de consumo aqui na Terra. E quanto mais o tempo passa, mais os anos passam,
as pessoas vão se afundando cada vez mais nisso. E eu falo isso com propriedade, porque, tipo, eu também sou uma pessoa que tem que estar lutando contra isso todo momento. E eu fico muito feliz quando às vezes isso aí me pega, e aí eu me diminuo ainda mais, e aí eu acabo lendo a palavra, acabo indo mais atrás, e aí isso aí vai me completando, sabe? Então, uma das coisas assim que eu gostaria, assim, se eu pudesse, sei lá, falar alguma coisa assim para todas as pessoas da Terra, seria isso, sabe? Seria basicamente que as pessoas parassem de buscar as coisas que tem aqui e busquem as coisas que estão lá, tá ligado? Então, se a pessoa não acredita em Deus, cara, acredito que seja uma energia, alguma coisa acima disso, sabe? Porque eu lembro que tem uma passagem que Jesus fala que não se preocupem com o que vocês têm que vestir, não se preocupem com o que vocês têm que se alimentar. Os pássaros, Deus dá alimento para eles, o alimento tá lá, eles não precisam se preocupar em ter o alimento, sabe? É algo tão natural para eles. Os lírios do campo, né? Deus deu a roupa para eles, eles não precisam estar indo numa loja para comprar a roupa, sabe? E quando eu falo isso assim para algumas pessoas que não estão dentro desse mundo ainda, elas podem olhar isso com uma tamanha super algo como se fosse algo super superficial, mas cara, são palavras, são frases que tá na Bíblia que são tão simples, mas que elas têm um peso enorme assim, sabe? Porque tipo assim, a Bíblia ela é um livro, ela é um conto de fada, igual muitas pessoas falam, né? Mas o significado que tem por trás daquilo ali, o porquê que ela era escrita dessa forma, né? Te faz assim, cara, tu entender a complexidade que é, sabe? É algo que consegue ao mesmo tempo ser simples, mas ser complexo. É algo que ao mesmo tempo é difícil, mas é fácil. E, e até vou falar o motivo que eu comecei a ler, né? Foi muito por conta de curiosidade. Eu sempre tive esse livro na minha casa, eu já tentei abrir algumas vezes, tentei ler, não entendi, parei. E por curiosidade mesmo eu comecei a ler, sabe? E eu me senti como se eu tivesse sido um peixe fisgado, tá ligado? E foi muito através de curiosidade mesmo. E acima de curiosidade também tu tem que ir aberto, né? Aberto a aceitar as coisas que tem ali dentro e tal, buscar entender, se entregar genuinamente, né? Porque não basta tu abrir e simplesmente ler. Tu tem que abrir, ler, ficou com dúvida, pesquisa, vai atrás. Ah, por que que isso aqui? Por que que tá assim? Por que que na outra Bíblia tá escrito de outro jeito? Ah, e a Bíblia ela foi reescrita, interpretada de anos e anos, então o que a gente tem hoje, a gente também tem que entender que é uma fração do que realmente é. E essa fração eu sinto que ela tem um poder, assim, cara, absurdo, sabe? Então, eu só decidi gravar esse vídeo aqui agora porque, sei lá, velho. Porque hoje foi um dia bem doido, assim. Na verdade, os últimos dias estão sendo bem doidos, positivamente. A loucura ela é utilizada na Bíblia como algo positivo, né? O choro ele é utilizado como algo positivo. E me deu vontade de vir aqui falar algumas coisas. Talvez no final desse vídeo não vou ter conectado nada com nada, eu ainda tô aprendendo a ser um comunicador. Mas hoje eu me senti um pouco mais abraçado, sabe? Me senti um pouco mais limpo, me senti mais arrependido também. E no final é tudo isso que Deus quer, tá ligado? Que tu se arrependa profundamente, que tu aceite a tua insignificância, que quando tu chega em algum lugar, tu nunca busque sentar na melhor cadeira, busque sempre sentar na pior, porque se tu sabe da tua grandeza, o dono do palácio ele vai chegar em ti e vai falar, olha, aquela cadeira lá, a melhor cadeira é pra ti, cara, sabe? Então, por mais que tu saiba o quão incrível tu é, o quão inteligente, enfim, N adjetivos assim positivos que tu acha que tu é, que o ser humano ele tem um ego dentro dele muito grande, né? Mesmo tu sabendo disso, se prostre em todos os lugares que tu for. Tenha humildade para escutar, humildade para falar, que as portas vão se abrir para ti. Se preocupe com o que sai da tua boca. A mudança, ela sempre vem de dentro para fora e nunca de fora para dentro, né? Então,
Se preocupa com o que tem aqui na tua cabeça, com o que tem no teu coração, que isso aí vai reverberar lá pra fora, sabe? Não, não pense em querer provar nada a ninguém, a mostrar as coisas assim, sabe? Porque, cara, a única pessoa que tu deve falar alguma coisa, provar alguma coisa, é pra ele lá em cima, mais pra ninguém, sabe? Então, enfim, só me deu vontade de falar isso, vim aqui hoje falar. Como já passou de 10 minutos, eu vou postar no YouTube. A minha intenção era que isso aqui durasse 1 minuto, 1 minuto e meio pra me postar no Instagram, mas vai ter que ir pro YouTube. Mas enfim, espero que Deus toque mais no meu coração pra mim vir aqui falar cada vez mais e mais. E eu já quero deixar claro aqui que eu não quero ser uma pessoa que vai falar sobre Deus pra ganhar dinheiro. Eu vejo uma das coisas que me fez desviar um pouco da palavra há uns dias atrás foi por conta disso, foi por conta de ter várias pessoas que eu admirava que começaram a vender coisas assim, que tipo, cara, Deus não quer que tu faça isso. Se é pra te falar de Deus, se é pra te falar das coisas divinas, é pra te falar do teu coração. Não é pra tu pedir pra alguém pagar pra te falar sobre isso. Vai vender o teu conhecimento sobre outras coisas, mas não sobre Deus. Porque quanto mais Deus estiver na terra, ao meu ver, ao olhar de Deus, é melhor, sabe? E também a gente também tem que aceitar que o mundo já é do maligno, que as coisas não vão ser boas sempre, que o mundo tá cada vez piorando mais e que ele tá voltando. Talvez vai demorar 1000 anos para ele voltar, talvez vai demorar 100 anos, talvez vai demorar 1 ano, talvez vai ser amanhã, talvez vai ser daqui a 10 minutos. A gente não sabe quando. A gente só sabe que ele tá voltando. E esses dias eu li um livro que falava muito sobre que a fé ancestral ela vai retornar. E é um livro de 2011. E fazendo um retrospecto de 2011 para hoje, eu não sei se é porque eu comecei a entrar mais nesse mundo, mas eu vejo que as coisas estão ficando cada vez mais calorosas. E eu espero que a fé ancestral volte o quanto antes. Porque eu lembro que, com base na leitura, há milênios de anos atrás, milênios ou milhares, não sei qual é a unidade de medida para isso, mas há muitos anos atrás, a fé das pessoas faziam ficar 6 anos e 3 meses sem chover. A fé das pessoas faziam ruínas se quebrarem, a fé das pessoas faziam o mar abrir, fazia o aleijado voltar a andar, o cego voltar a ver. E a fé que hoje a gente tem como ser humano, o acesso, é infinitamente menor do que era. E naquele livro lá falava que essa fé ancestral vai voltar. E tu imagina se essa fé ancestral voltasse hoje, o colapso na Terra que ia acontecer. Sabe? Então é isso. Eu venho aqui de coração aberto para falar para ti que se tu tá vendo esse vídeo aqui, não desista das coisas da tua vida. Entenda, repito, entenda que a tua vida é um vapor que ela vai passar assim, ó. E o que importa mesmo é a morte. É a morte em Cristo e é a morte quando teu coração para de bater. Isso é o que realmente importa. E quando tu aceita que isso é o que realmente importa, a morte ela não se torna algo ruim, ela se torna algo necessário. E aí tu aceita que se for para acontecer amanhã, que se for para acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, 60 anos, tanto faz. Isso aí para mim não faz diferença alguma. O que faz diferença é o que eu vou fazer aqui hoje para mim ter a melhor morte de todas, a melhor sensação de todas da minha vida. E que eu espero chegar lá no céu e poder dar um abraço muito forte nele. E em todas as pessoas também que passaram pela minha vida, algumas que não estão mais aqui. Mas eu quero muito abraçar o Pai lá em cima. Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Busquem a palavra, sejam curiosos, se entreguem profundamente, que isso aí vai ser o melhor arrependimento que vocês vão ter na vida de vocês. Um abraço.